Nesse vídeo a gente vai ver como usar o Cloud Computer Use e o Browser Use. São duas ferramentas que você dá acesso ao seu computador ou ao seu browser para o cloud. E ele pode basicamente operar essas duas ferramentas como um humano. Então eu tenho aqui dois exemplos que eu rodei. Então aqui ele veio e buscou no meu browser, usando o Computer Use, as informações que eu tinha aqui do meu Instagram, e eu pedi para ele fazer uma tabela extraindo essas informações. Então ele montou aqui a tabela e até gerou um Excel aqui para mim. Então dá para ver aqui, ele salvou no meu Google Drive automaticamente, e aí dá para ver aqui as informações que eu pedi e tudo mais. E em outro exemplo, eu pedi também para ele fazer uma auditoria completa do meu Instagram. Então esse aqui foi no Browser Use, ele abriu aqui o meu Instagram pela extensão do Cloud, e aí veio aqui no meu perfil e fez todo esse resumo aqui, toda essa auditoria aqui de 10 blocos, 10 partes, para falar o que eu tenho que fazer para melhorar e tudo mais. Então é algo bem extenso que ele fez aqui. Esse prompt vai estar disponível para vocês na descrição. E se quiser, você pode executar isso aqui com qualquer Instagram ou utilizar essa mesma ferramenta em qualquer website que você tem disponível para você aí, para automatizar ERP, automatizar CRM dentro do browser, todo esse tipo de coisa dá para automatizar. Então, até extrair informações, passar para outro lugar, automatizar a planilha do Sheets, atualizar a planilha no Excel usando o Computer Use e tudo mais. Então, vamos começar. Então vamos lá, o Cloud por dentro do seu desktop e do seu navegador, o Computer Use e o Browser Use, quando usar cada um, e dois exemplos práticos no final, que eu vou mostrar exatamente como usar do início ao fim. Então começando aqui pelo Computer Use, o Cloud ele basicamente vai ver sua tela, mover seu mouse e clicar nas coisas como se fosse uma pessoa controlando seu computador. Ele faz tudo isso usando imagens, então ele vai tirar prints, mover o mouse para certa posição, depois clicar, depois tirar um outro print, então é mais ou menos assim que ele funciona. Hoje ele tem suporte no Cloud Desktop, a gente vai mostrar aqui com o Cowork. Ele foi lançado com o Cloud Sonnet 4.5, mas hoje tem o Sonnet 4.6 e ainda está em beta, que tem várias evoluções que eles estão fazendo com o tempo. Tem algumas opções open source também que dá para você rodar, mas com o Cloud Desktop acho que é o mais fácil você já pegar e usar. A outra opção é o Browser Use, que é mais ou menos a mesma coisa, só que dentro do browser. Então ele vai clicando, rolando as páginas da web, vendo as opções, coisas desse tipo. Então dá para você usar isso num Chrome, então tem uma extensão que a gente vai baixar para usar isso dentro do navegador. Então esse é mais ou menos o loop que funciona por baixo dos panos, né? Que é basicamente ele tira screenshot, olha o que está acontecendo na tela, avalia o que ele precisa alcançar, e aí depois ele decide, tá, vou clicar nesse botão aqui, vou pesquisar isso daqui, vou fazer tal coisa, e aí ele faz isso, e depois de novo, ele tira um screenshot, e vê qual que é o objetivo dele, e tudo mais, até ele completar o objetivo. E aqui estão as situações onde cada um é aplicável. Você usar o Computer Use quando tem que usar aplicativos locais, planilhas, documentos locais, então coisas dentro de pastas, isso daí você vai usar o Computer Use, e é claro, o Computer Use também pode acessar o browser, e aí, mas é dentro do seu computador, né? Então todos esses casos que você tem que mexer em arquivos locais, nos documentos, aplicativos, tudo mais, você vai usar o Computer Use. E o Browser Use vai usar quando você tem as tarefas apenas no navegador. Então quando você tem que fazer pesquisas, quando você tem que preencher formulários, quando você tem que fazer esse tipo de coisa. Então aqui eu já listei alguns exemplos que você pode fazer com essas duas ferramentas. É claro que aí eu vou mostrar ainda o setup completo, como configurá-las para elas rodarem de fato, mas algumas ideias aqui são para você usar o Computer Use. Organizar a parte de downloads, que geralmente é uma bagunça, então ele pega e salva cada coisa no lugar certo, deleta o que você não vai usar e tudo mais. Renomear lote de arquivos seguindo um padrão. Também quando você tem vários arquivos, dá para você renomear eles seguindo um padrão. Isso daí nem necessariamente você precisa de um Computer Use, só um CMD já daria para você fazer isso. Mas também é uma possibilidade. Outra que é extrair dados de um PDF para uma planilha. Então ele abre PDF, cada PDF, né, você pode ter vários, ele abre os PDFs e depois extrai os dados e salva numa planilha. Então assim, são coisas bem úteis que você pode usar e deixar ele fazendo. Então você pede uma coisa e ele vai fazendo e depois você volta e o negócio está feito. Outra coisa é compilar relatório semanal a partir de várias fontes. Também, quando as fontes não têm uma API própria, né, você tem que abrir arquivos, ou então vem no e-mail e você salva localmente para abrir o arquivo e tudo mais. Ou então até mesmo rodar testes manuais no seu próprio app. Então, se você quiser testar alguma coisa, por exemplo, você desenvolve alguma coisa e aí você quer saber se tem algum bug. Então, ele vai explorar esse aplicativo dentro do seu computador para ver se encontra alguma falha ou não. E no navegador com o Browser Use, a gente tem algumas tarefas aqui também, então comparar 3 ferramentas ou produtos lado a lado. Preencher formulários repetitivos em portais. Acho que esse daqui é um dos melhores usos de caso para esse tipo de ferramenta, que você vai
poder preencher formulário meio que automaticamente. Você pede para ele lá abrir e preenche. Então pega informação de lugar, preenche em outro. Coletar dados de um dashboard e gerar resumos também é uma opção. Pesquisar e reservar voos, hotéis, restaurantes, tudo isso ele consegue fazer com o Browser Use. E também isso é muito útil para quando você não tem uma API própria e precisa acessar os dados na mão. Então você usa o Browser Use também. E limpar inbox, arquivar, etiquetar, responder padrão dentro de e-mails. Então, para você habilitar o Computer Use aqui, você vem aqui em configurações, vem aqui nesse Desktop App aqui, General, que no seu deve estar em português, Geral, e aí vai ter a opção do Browser Use e a opção do Computer Use. Então, para usar o Computer Use, você tem que ligar aqui o Computer Use e depois reiniciar o aplicativo. Então, eu vou reiniciar o meu aqui e eu tenho até que atualizar ele aqui. Então, já vou reiniciar e atualizar. Bom, então reiniciei aqui, eu vou rodar uma tarefa aqui para ele. Então eu vou pedir, você consegue abrir meu app do Spotify e buscar pelas músicas mais ouvidas internacionalmente usando o Computer Use? Então eu já estou indicando para ele que é para ele usar o Computer Use. E aí é claro que vai ser com um aplicativo nativo que seria o Spotify. E aí dá pra você usar também a web e tal, pedir para ele acessar a web ou acessar, não sei, eu tenho aqui por exemplo Steam ou então qualquer outro aplicativo que você tem rodando aí, inclusive AutoCAD, Revit, aí vai do tipo de instrução que você passa para ele. Ele disse aqui que infelizmente o Spotify está bloqueado por política no Computer Use, então acho que o Spotify ele tem uma política contra esse tipo de acesso, mas eu vou tentar fazer ele aqui passar por cima e ver se ele consegue mexer aqui no meu próprio aplicativo. Bom, a própria Anthropic está bloqueando aqui, que eu não posso usar o Spotify mesmo dentro do meu computador, mas tudo bem, vamos arrumar uma outra tarefa aqui para ele. Então beleza, com o Computer Use aqui ativado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para ele acessar meu Instagram, que já está até aberto aqui, e eu vou pedir para ele preencher algumas coisas nessa planilha aqui. Então vai pegar os últimos posts, pedir aqui os últimos 9 posts, por exemplo, e anotar quantas curtidas, quantas visualizações, quantos likes. Já falei curtidas, não sei se daria para pegar também número de visualizações, daria aqui eu acho, né? Então vamos pedir aqui para ele e ver o que ele me traz. Então eu falei aqui para ele, tem uma planilha do Excel aberta e meu Instagram, Gustavo Pontinelli, aberto. Quero que você use Computer Use para cadastrar informações sobre meus últimos 5 posts, visualizações, curtidas, número de comentários e insights. Então ele pede alguns acessos aqui, então Excel Full Control e o Brave aqui View Only. Na verdade ele vai precisar mais que View Only, ele vai precisar acessar para clicar nos posts e tudo mais. Mas vamos ver aqui, então ele já tomou aqui a controle da tela. E aí você pode ver que quando ele toma o controle da tela fica esse overlay laranja em volta e fica aqui Cloud is using your computer. Então ele quer aqui já quer usar Text Input Host, eu nem sei o que é isso, mas vamos habilitar aqui e ver o que ele faz. Mas posso ver o Instagram aberto com o seu perfil, vou conectar o navegador para coletar dados. Então beleza, e corrigir acesso ao Excel. Então dá para ver aqui exatamente o que ele está fazendo. Ele pede acesso para fazer as coisas, pega as informações, tira prints. Então ele está pedindo acesso aqui para usar o browser Instagram. Vamos liberar aqui o acesso. Espero que ele não faça nada de errado aqui. Postar nada doido aqui, nada, nem deletar nada. Mas vamos ver aqui. E aí ele mostra aqui. Então ele pega esse screenshot, faz uma tarefa, faz outra, depois tira outro screenshot para ver o que ele fez. E aí assim vai seguindo. Então não é a ferramenta mais rápida do mundo. Ele está até abrindo de novo aqui o mesmo Instagram, só para ter certeza que é o meu, aparentemente. Eu não sei o que ele está fazendo. Mas não é a tarefa não é a ferramenta mais rápida do mundo. Mas é uma ferramenta que trabalha sozinha. Então dá para você deixar ele rodando aqui. E ele vai fazendo as coisas. Então ele já abriu a página do Instagram e vai clicar em cada um dos 5 posts mais recentes para coletar os dados. Então vamos deixar ele trabalhando aqui e ver o que ele traz pra gente. E aí ele tá falando aqui que ele tá vendo algumas coisas que nem eu tô vendo. Então ele tá vendo aqui, já viu insights, mas ele tá nessa página aqui em vez daquela que a gente tava vendo. Então ele pegou os primeiros insights aqui. E ele vai começar de novo no segundo aqui, acredito, no segundo post. Abriu de novo o Instagram aqui e vamos ver. Então dá pra ver ele clicando, ele clicou aqui, e aí já vai clicar ali em View Insights novo, clicou, vai esperar que provavelmente vai tirar um screenshot, alguma coisa assim, aí take screenshot, e aí já extraiu o texto da página e vai clicar lá em View Insights
para ver os insights desse post. Então eu vou esperar ele terminar aqui e preencher minha planilha do Excel sozinho. Então ele finalizou aqui, ele extraiu tudo, ele só não preencheu no Excel, mas deu para ver, eu acho que ele não reconheceu aqui na hora de preencher no Excel, mas deixa eu ver aqui, essa planilha Analytics é um XLSX aqui, mas ele fez um Excel, né, não chegou a preencher no meu, mas eu acho que tá ok, deu para entender como é que ele funciona, e daria para usar ele com qualquer ferramenta aqui que você está rodando no seu computador. Então beleza, agora a gente vai testar o Browser Use, que aí vai ser com essa extensão do Cloud aqui. Eu vou até deixar essa extensão na descrição, vai ser Cloud, essa extensão aqui. As notas não estão muito positivas, 2.6, mas a gente vai testar aqui na prática para usar. Aí daria para você usar qualquer aplicação web, né? Então, desde aplicação de preencher formulários e tudo mais, mas eu vou usar o meu aqui para analisar o meu Instagram. Então, quando você inicializa aqui a extensão, ele abre essa abinha aqui, e aí ele já está usando o Sonnet 4.6, vai ser esse mesmo que eu vou usar. E aí você tem a opção de sempre perguntar, né, para fazer alguma tarefa, ou fazer sem perguntar. Então eu vou rodar aqui esse prompt bem detalhado aqui e ver o que ele vai fazer aqui para mim. Esse prompt ele é desse repositório aqui, um amigo meu que me passou. Eu vou deixar na descrição também o link para fazer, que serve para fazer essas análises, né? Então dá para ver que ele já iniciou o browser use aqui. Então na verdade ele já viu, já coletou tudo que ele precisava e já me entregou aqui. Então ele me fez uma série de perguntas aqui, então é completamente interativo. Então ele vai olhar o que ele tem que fazer e te perguntar para completar, caso ele tenha alguma dúvida, né? Para completar alguma coisa que você passou para ele. Então eu respondi todas as perguntas dele aqui e ele já fez um plano aqui para ele acessar e fazer aquilo que ele tem que fazer, que no caso seria uma auditoria do meu Instagram. Então esse é o poder do Computer Use, dá para ver aqui que ele até pediu aprovação do plano aqui, vou aprovar. Ele vai ter acesso à minha internet e vai abrir o que ele precisa abrir, ter acesso ao que ele precisa. Então ele tá, olha só, ele tá olhando o meu Instagram, provavelmente vai clicar em alguns posts para ver, então ele tá descendo. Completa aqui. Eu achei que ele até ia buscar mais informações, acessar mais páginas, mas ele acessou poucas páginas e foi bem rápido comparado ao Computer Use. Então ele tem uma integração melhor com a web e é claro que essa questão do que ele acessou depende muito do prompt. Esse prompt foi só um teste que eu fiz. Se você quiser acessar ele, também vai estar na descrição o link para usar ele, para você fazer sua auditoria do seu próprio Instagram. Mas vamos testar uma coisa um pouco mais divertida aqui, para ver como é que ele usa a web mais rápido e tudo mais. Então eu estou aqui com um teste de digitação e eu vou pedir para ele completar o teste o mais rápido possível. Ele vai ter 1 minuto para escrever as palavras que estão aparecendo na tela, e aí vamos ver em quanto tempo ele faz, quanto que vai ser as palavras por minuto dele. Então eu vou colocar ele para rodar aqui, fazer um prompt bem simplesinho, só para falar que ele está num teste. E aí ele vai tirar um screenshot, começar a escrever e escrever o máximo que ele consegue em 1 minuto. Então vamos ver aqui. Vamos lá, vai executar esse plano e vamos ver ele digitando, ver se quão rápido ele digita no browser. Ele começou aqui bem rápido, mas ele já fez um erro aqui, e aí toda vez que ele erra ele tem que fazer tirar um screenshot e recomeçar. Então deu um erro aqui, até deu uma pausada aqui no timer, não sei porquê, mas vamos continuar aqui. Ele ficou esperando esse timer passar, mas vamos ver se ele continua aqui. Vai tirar o screenshot e vai voltar a escrever. Bom, ele finalizou o teste aqui, deu 34 palavras por minuto, 95% de precisão. Eu acho que o que quebrou ele aqui foi a questão dos acentos.
Vamos testar agora em um website em inglês aqui, que aí não vai ter acento. Vamos ver se ele é mais rápido ou se ainda dá esses problemas. Bom, então eu peguei um em inglês aqui e pedi para ele fazer esse teste o mais rápido possível. Vamos ver quantas palavras por minuto ele faz. Bom, finalizou aqui, eu até bati o limite aqui da sessão, e no final deu 168 palavras por minuto, então ele tava com 100% de acurácia, então ele tava mesmo com ele tava editando tão rápido que não dava pra nem ver, mas em inglês ele não deu problema nenhum, ele tava dando problema só durante os acentos, que são em português, né, então em inglês não tem acento, ele não teve problema nenhum, e algumas informações aqui, então ele começou com 2.000 palavras por minuto, mas foi descendo por causa dos screenshots, né? E aí dá pra ver que exatamente quantos screenshots ele pegou aqui. Então ele pegou esse primeiro, aí depois ele pegou outro aqui que aumentou, deu esse aumento aqui nas palavras por minuto, depois outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então assim, bem interessante. E dá para usar essa ferramenta para praticamente tudo na web, que você quer automatizar, fazer prospecção no LinkedIn e tudo mais. É muito útil. E o link dessa extensão vai estar na descrição logo abaixo. E se você nunca usou o Cloud Code ou quer ter uma estrutura que funciona, aqui está um template que você vai poder baixar, rodar o Cloud e ele vai fazer uma série de perguntas para autoconfigurar do jeito que você precisa. Então ele vai adequar as perguntas, adequar as respostas e fazer o sistema exatamente para o que você faz no seu dia a dia. E mesmo se você estiver começando do zero, nunca ter usado o Cloud Code em nada desse tipo, a gente tem aulas aqui ensinando a você a começar a usar e colocar esse conhecimento na prática. Então, se você quiser um assistente que entende exatamente o que você faz, o link está na descrição.